O número natural, 2 elevado a 103, mais 2 elevado a 102, mais 2 elevado a 101, menos 2 elevado a 100, é divisível por... Tá aí, ó. Potência. É óbvio, só para deixar claro. Caraca, Bruno, essa questão complicada pra caramba, hein? Comecei a fazer aqui, ó. 2 elevado a 100, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2... Então, daqui uns 3 anos a gente se encontra por aí com você terminando de fazer aqui o 2 elevado a 100. É claro que não é uma estratégia plausível para uma questão de prova, né? Tentar descobrir quanto que vai dar 2 elevado a 103, fora de cogitação. Aqui a gente vai mexer um pouquinho com propriedade de potência. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar o 2 elevado a 100 em evidência, em destaque. Porque aí a partir desse menor expoente, eu consigo escrever o 103, por exemplo, a partir do 2 elevado a 100, a partir do 2 elevado a 100, o 2 elevado a 103, ele vira 2 elevado a 3, né? Porque aí propriedade de potência, mantém a base, soma os expoentes. Então aqui, olha, eu posso deixar o 2 elevado a 100 em evidência. E aí, vamos lá de novo. Pô, mas eu não sei se eu ia ter essa sacada. É por isso que você está aqui comigo. Para tentar abrir a mente. É assim mesmo, gente. Matemática, a gente não é de uma hora para outra que você... Porque, vou falar por mim. Não é de uma hora para outra que você fica... do nada você... Não. Isso aqui é porque alguém te apresenta as ideias. Eu tive os meus professores que me apresentaram ideias. A partir disso, eu vou criando aqui, né? Casca e vou usando esse conhecimento. É a mesma história, perfeito? É só ficar atento a isso. Não é se colocar o peso, pô, mas eu não tive essa sacada. Isso faz parte. Começa a colocar na balança. Ó, tá cheio de potência aqui, é uma estratégia que você aprende. Vamos colocar o menor expoente em evidência, ó. 2 elevado a 100 em evidência. Para chegar em 2 elevado a 103, eu posso multiplicar aqui dentro por 2 elevado a 3. Tá certo? Ó, 2 elevado a 100 vezes 2 elevado a 3, quando eu mantiver aqui a base e somar os expoentes, eu não estou alterando o meu resultado. Eu continuo tendo o 2 elevado a 103 que eu preciso. Só que agora ele está escrito de uma maneira diferente. 2 elevado a 100 para cá, 2 elevado a 3 para cá. Bruno, oi. Mas, velho, não rolava de colocar o 2 elevado a 80 em evidência, não? Pode, cara, dependendo do que o cara quiser, você pode. Eu não posso colocar o 2 elevado a 80 em evidência? Pode. Aí você escreveria isso aqui como 2 elevado a 80 vezes 2 elevado a 23. Perfeito. Agora, em que isso aqui vai me ajudar nesse ponto? Em absolutamente nada, mas poder você pode. Ok? Mesma história aqui. Preciso colocar o 2 elevado a 102 dentro. Do lado de fora está o 2 elevado a 100. Quem que tem que vir aqui para dentro? O 2 elevado a 2. Então vai ficar, olha, mais 2 elevado a 2. Mais 2 elevado a 101. Como aqui fora está o 100, aqui dentro vai ficar quem? Vai ficar o 2 elevado a 1. Perfeito? Mais 2 elevado a 1. Menos... Aí agora, cuidado aqui, tá? O 2 elevado a 100, para virar o próprio 2 elevado a 100, Bruno, aí como já é o 2 elevado a 100 aqui dentro, eu nem vou colocar. Não, aí você alterou o resultado. Você simplesmente ignorou essa diminuição aqui do 2 elevado a 100. Se você colocar nada aqui, se você parar por aqui, como já é o próprio 2 elevado a 100, eu nem coloquei. Cara, você simplesmente acabou com a conta. É como se eu tivesse tirado fora essa diminuição de um 2 elevado a 100. Imagina o tamanho do estrago que você causou. O 2 elevado a 100, para virar o próprio 2 elevado a 100, aqui dentro, ou você coloca que você tem que multiplicar por 2 elevado a 0, certo? E aí 100 mais 0 vai dar esse 100, ou você já deixa indicado que o 2 elevado a 0, todo número elevado a 0 vai dar quanto? Vai dar 1. Então, beleza. Tudo isso aqui menos 1. Tá, Bruno. E daí? Bom, agora vamos mexer, porque aqui dá pra gente surfar essa onda, não é não? Aqui tá na boa, né? Segura a emoção, só não me vem inventar propriedade de potência aqui, hein? Aí, Bruno, eu fiz assim, olha, mantive a base, somei os expoentes. Pô, aí tá querendo enfraquecer a amizade. Me ajuda. A gente não tem propriedade de potência aqui para soma de potências de bases iguais. Aqui é na mão, você vai desenvolver. 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 1.
Quanto que dá 2 elevado ao cubo? Não é 6 não, hein? Ah, eu te vi soltando um 6 aí. Fala sério, me ajuda, hein? 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Vamos desembolar isso aqui. Eu fico então com 2 elevado a 100. 2 elevado a 100 vezes 2 elevado a 8 mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vai dar 4. Desculpa, gente, aqui que 2... Bruno, de onde saiu esse 2 elevado a 8? Esquece, a cabeça pensou uma coisa, a mão pôs outra no papel. 2 elevado a 3 dá 8. Mais 2 elevado a 2 que dá 4. Mais 2 elevado a 1 que é 2. Tudo isso menos 1. Perfeito? Segura a emoção. 8 mais 4, 12. 12 mais 2, 14. 14 menos 1 vai dar 13. Então você tem lá, olha, 2 elevado a 100 vezes 2, desculpem, 2 elevado a 100 vezes 13. Não, e daí? Onde que eu cheguei com isso? Porque não saí do lugar. Ele está perguntando assim, o número natural. Então, ó, fazer essa contaiada toda é a mesma coisa que pegar o 2 elevado a 100 e multiplicar por 13. Só que quanto que dá, Bruno, esse 2 elevado a 100? Não sei e não estou nem um pouco afim de saber. Mas ainda assim a gente consegue saber por quanto que esse número é divisível. Deixa eu te explicar uma coisa. Entenda o que é esse número. O que é o 2 elevado a 100 vezes 13? Olha para cá. 2 elevado a 100 vezes 13 é isso aqui, olha. É o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu iria colocar aqui, olha, 100 fatores. 2. Aqui, olha, eu teria 100 vezes esse número 2. E aí o que ele está te perguntando é o seguinte. Esse número que está aqui, que é o 2 vezes 2 vezes 2, essa cacetada de vezes aqui, 100 vezes vezes 13, dá para eu dividir isso aqui por quanto? Dá para eu dividir isso aqui por 6? Não dá para dividir por 6. Sabe por quê? O que é o 6 decomposto, por exemplo, em números primos? O 6, ele é 2 vezes 3. Então, se você colocasse o 6 aqui embaixo, é como se você quisesse dividir alguma coisa por 2 vezes 3. 2 aqui, repara, isso aqui tem 100 fatores 2. Então, olha, 2 daqui, eu ia cancelar com 2 daqui. Ele não está perguntando se é divisível por 6 na letra A? Ser divisível por 6 é a mesma coisa que ser divisível por 2 vezes 3. Então, ó, 2 daqui eu consigo cancelar com 2 daqui. Agora, esse 3 não vai ter ninguém para cancelar, porque só tem fatores 2 e fator 13. O 13 não é divisível por 3. Então, com certeza, você não precisa sonhar em descobrir qual é o resultado que número é esse, mas eu te garanto que não vai dar para dividir ele por 6. Quando você for dividir por 6, vai sobrar resto. Por quê? Porque esse 3 aqui, olha, eu ficaria sem ter com quem simplificar esse cara. E aí eu consigo justificar isso para cada uma das alternativas. Letra B. Por que a letra B não é correta? A letra B não é correta porque o 10, ele é 2 vezes 5. Por que não dá para dividir esse nosso monstrinho? Ó, essa conta que está aqui tudo é a mesma coisa que isso, que no fim das contas vira isso. O 2 multiplicado por ele mesmo 100 vezes e multiplicado por 13. Se você fosse tentar dividir esse monstro por 10, esse 2 daqui você ia conseguir cancelar com 2 daqui, só que ia sobrar um 5. Não tem nenhum número aqui em cima que dê para dividir por 5, moçada, porque o 13 não é divisível por 5. E esses fatores 2 não vão poder simplificar exato por 5, então não tem como ser a letra B. Como que é o 14 decomposto em números primos? O 14 ele é 2 vezes 7. Mesma história. Você vai perceber que, ó, não dá para simplificar, perfeito? 2 você consegue simplificar. Agora o 13 com 7 não rola. O 22 você não consegue, porque o 22 ele é 2 vezes 11. 22, sendo 2 vezes 11, 2 você consegue simplificar com o outro. Agora o 13 não tem como simplificar com 11. E nenhum desses fatores 2 poderia ser dividido pelo 11. A resposta correta era a letra E, 26, porque o 26 a gente consegue escrever como se fosse 2 elevado a 13. Desculpa, 2 vezes 13, perfeito? Ó, o 26, ele é 2 vezes 13. E aí você pode, inclusive, tirar uma onda e falar, a questão não te perguntou, mas só para deixar claro, ele poderia perguntar. Qual é o resultado da divisão? Aí que ele ia surtar mais ainda, galera, né? Qual que é o resultado da divisão?
Aí o cara ainda fala assim, pô, vou ter que fazer a conta. Nada, a gente vai aqui na manha. Qual que seria o resultado da divisão? Você ia cancelar 1, 2 com 2, aí ia cancelar 1, teriam sobrado 99 fatores 2, e aí esse 13 ia cancelar com esse. Então você pode inclusive tirar uma onda, gastar aí repertório e falar para mim o seguinte, ó, se fosse o caso de fazer a conta, a resposta seria essa, tá bom? 2 elevado a 99. Sou foda. Sou foda, ó, tô ligado. Sabe quanto que vai dar isso daqui? Vai dar 2 elevado a 99. Quer conferir? Faça suas contas daí, porque eu te garanto. Mas é isso, perfeito? E aí aqui a gente ia conseguir cancelar esse 2 com esse 2, o 13 com o 13, ok? E aí a resposta seria essa, olha, 2 elevado a 99. Então, esse número que está aí é divisível por quanto? É divisível por 26. Gabarito correto, letra E. Fechado? Tá aqui. Então, o que a gente usou aqui? Matemática básica. O que está aí no indicativo do nosso bloco. Operações básicas, operações da base. O basicão, propriedade de potência, foi o filé para eu dar conta disso aqui. E um conhecimentozinho aqui também a respeito, né, de uma possível decomposição desses números em fatores primos para justificar de uma maneira mais correta. 26, decomposto em números primos, seria o 2 vezes 13, e aí ele tem, então, ele é múltiplo, né? Esse número que está aqui, olha, ele é múltiplo de 26, porque dentro da sua decomposição aparece ali o fator 2 e o 13. Gabarito correto, letra E. Perfeito? Vamos dar uma olhada nessa? É mais uma que vem como indicação de BB 2013, mas foi da prova 2014. Banco do Brasil 2013 foi FCC, essa que está aqui foi da prova da Sesgran Rio 2014. Se liga nessa aí. Uma empresa gera números que são chamados de protocolos de atendimento a clientes. Cada protocolo é formado por uma sequência de 7 números, sendo o último, que aparece separado dos 6 primeiros por um hífen, chamado de dígito controlador. Se a sequência dos 6 primeiros algarismos forma o número n, então o dígito controlador é o algarismo das unidades de n elevado ao cubo menos n ao quadrado. Caraca, Brunão, já parei por aí. É o que eu tô falando. E eu posso falar uma coisa para vocês? A gente lida aqui com um público extremamente heterogêneo. Então pode ser que você aí do outro lado seja aquele cara que tem facilidade com a matemática, até aquela matemática mais pesada. Você reza para cair às vezes um logaritmo, uma trigonometria, uma geometria espacial, né? E esse tipo de questão que tá aqui dá nó em muito candidato bom de exato. Por quê? Porque aí não é a coisa mecânica, não é aquilo que eu falei, não é o resolva, não é o aplica um determinado, aplica uma forma, nada. Aqui ele está mostrando a aplicação da matemáticazinha mais básica, com todo respeito, certo? Sempre que eu falar isso, jamais entenda que eu estou diminuindo aqui a história. Mas ele está brincando, está criando aqui um protocolo. E aí ele fala para você como que vai criar... Ele fala lá ó, do tal dígito controlador. Se a sequência dos 6 primeiros algarismos forma o número n, então o dígito controlador é o algarismo das unidades de n ao cubo menos n ao quadrado. Assim, no protocolo, aí ele coloca lá ó, o tal do protocolo. 897.768, dígito D. O valor do dígito controlador D é o algarismo das unidades do número natural, que é o resultado dessa expressão que está aqui, olha. 897.687 elevado ao cubo menos 897.687 ao quadrado, ou seja, D é igual a... Abram aqui agora, velho. Vai ser um D de Deus e tô indo para a próxima. Tá maluco? Eu me recuso, eu tenho dignidade, eu me recuso a ter que passar pelo papel de desenvolver essa potência para passar na prova do Banco do Brasil. Isso não é para mim não, tá louco. Você não precisa se prestar esse papel, perfeito? Você tem dignidade mesmo, a gente vai sair aqui na dignidade. Claro que você pode ter se aventurado a fazer essa conta. 897.687 elevado ao cubo menos isso daqui. Você pode até ter usado aqui artifício bonitinho. Não, cara, eu meti aqui o 897.687 em evidência e tal. Beleza. Nem isso você vai precisar. Olha como que os caras vão brincando com a gente. Concentra. Concentra no que está aqui embaixo, olha.
assina o protocolo tal. Ele vai te explicando tudo, é você que não trata o enunciado com carinho. Ele deixa aqui tudo nos mínimos detalhes, olha. Para esse protocolo, o valor do dígito controlador D. Ele está te avisando tudo. Olha, o tal D, esse D que está aqui, é o algarismo das unidades do número que é o resultado disso que está aqui. Então, resumindo, o tal D que ele está te pedindo é texto. Ó. O tal D é o algarismo das unidades do número que é o resultado disso aqui. Então, o que me interessa? Me interessa o algarismo das unidades dessa conta que está aqui. Aí, se liga. Imagine que você fosse fazer mesmo essa conta. Pegar lá o 897.687 e elevar ao cubo. O que eu teria que fazer em termos de cálculo? Eu teria que pegar esse número e multiplicar por ele mesmo 3 vezes, não é? Então eu faria 897.687 vezes, dá preguiça só de falar, né? Só de pensar o que você tem que dar preguiça, ó. 897.687 vezes 897.687 vezes 897.687. Isso é o resultado da potência. Só que o que me interessa disso? Só o algarismo das unidades. Então, sabe o que te interessa? Pegar só o 7 e elevar ao cubo. Ele aqui colocou esse dígito, esse protocolo com 6 algarismos. Ele poderia ter feito um terror muito maior. Ele poderia ter criado um protocolo aqui com 12 algarismos. Só que ele está brincando com a nossa cara, porque me interessa só o algarismo o quê? Das unidades. Então, esquece isso tudo aqui. Faz para mim 7 ao cubo aí. 7 ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7 vai ter que dar 49. 49 vezes 7 vai ter que dar 343. Tá, Bruno, o que é isso? Espera aí que eu não estou te entendendo, não. Estou querendo dizer o seguinte. Quando você for montar essa conta, independentemente do que eu tenho aqui na frente, o algarismo das unidades vai ser 3, gente. Porque imagina essa conta montada. Imagina aqui, olha, você ia fazer isso aqui, ó, 897 mil, blá, 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 cadê, ó, 897.687. Você ia fazer isso, olha, ia pegar esse número e ia multiplicar por ele mesmo. Não vou fazer essa conta toda, não, tá bom? Aí, se liga. Quando você fosse fazer essa conta, imagina. Quando você fosse fazer essa conta, o cara tá te pedindo só qual que é o algarismo das unidades. Faz aqui, 7 vezes 7, ia dar 49. Aí você vai continuar fazendo as contas para quê? Se o que me interessa é só o algarismo das unidades. 7 vezes 7 aqui vai dar uma coisa que termina em 9. Sei lá que raio de número é esse que vai surgir dessa conta, mas eu só sei que termina em 9. Aí esse número que termina em 9 seria multiplicado de novo por esse cara que está aqui. Então seria uma coisa aqui, ó, um número, tô tratando como se fosse uma coisa. A coisa, um monstro. Você vai pegar lá, ó, esse tal número que terminou em 9 e vai multiplicar de novo por 897.687, que vai me dar um número que nas unidades vai ser 7 vezes 9, alguma coisa que termina em 3. Então, por isso que eu falei que no fim das contas era só você pegar o 7, porque é isso que você está fazendo. Ó. Você está aqui ó, no algarismo das unidades, você está só multiplicando 7 com 7. Então, como dá 343, me interessa saber que quando eu fosse multiplicar esse número por ele mesmo 3 vezes, independentemente do que aconteça para cá, para as outras casas, lá nas unidades, 7 vezes 9 daria quanto? Daria 63. Então, ó, esse número que está aqui, ele é um número cujo algarismo das unidades com certeza é quanto? É 3. Aí agora fica até mais fácil. E esse que está aqui? Qual que é o algarismo das unidades desse? Foi o que a gente fez aqui, ó. Se eu fosse fazer 897.687 vezes 897.687, seria um número que termina em 9, certo? Vou rascunhar de novo só para deixar tudo detalhado, mas na hora da prova isso aqui tudo você poderia estar fazendo de cabeça. Você está vendo o poder dessa questão? É uma questão que você pode escacetar, fazer conta, ou você consegue resolver ela de cabeça, certo? Tá aqui, ó. 897.687 vezes o 897.687 seria um número que ia terminar em 9. E aí, gente, o que ele está te pedindo, aí surge a dúvida aqui, e se fosse o algarismo das dezenas? Aí vocês fariam as contas com os 87, certo?
Se ele te pedisse o algarismo das dezenas, você ia multiplicar só o 87 vezes 87 vezes 87 e nesse resultado observar qual que seria o algarismo das dezenas. Exatamente. Beleza? Então você conseguiu entender? Ó, agora traduz o que foi colocado. O dígito D, que é o que ele está me pedindo, é o algarismo das unidades do número que é o resultado disso. Qual que seria o algarismo das unidades do número que é o resultado dessa primeira potência? O algarismo das unidades é 3. Qual que é o algarismo das unidades do número que representa essa potência? É 9. Então, você está fazendo uma conta que é o seguinte. Você tem lá ó, um número que termina em 3, menos um número gigante que termina em 9. Quanto que dá numa subtração um número que termina em 3 menos um número que termina em 9? Pô, Bruno, não dá para fazer, velho, porque 3 menos 9 e tal. Aí é aquela história de que você teria que pegar emprestado, não é aquele emprestado que você nunca devolve? Você pega emprestado aqui, ó. Então, na realidade, como 3 menos 9 não dá, você teria que buscar aqui na casa das dezenas, ou que fosse lá na casa centena, enfim, em algum lugar você ia pegar um emprestado, e aí no fim das contas, é como se fosse 13 menos 9. Então, eu te garanto que não tem nenhuma curiosidade em saber que número é o resultado daquilo ali de fato. Me interessou desde o início observar apenas o algarismo das unidades. Então, em resumo, como que você poderia ter resolvido essa questão de maneira, digamos o seguinte, direta? Bruno, não é o algarismo das unidades? 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7 ia terminar em 3. Então, pega aqui 3. O outro, 7 vezes 7, 9. É um número que termina em 3 menos um número que termina em 9. 3 menos 9, 4. Resolvi a questão em 10 segundos. Perfeito? Tudo isso que está aqui é só para didaticamente eu tentar te explicar como seria o passo a passo. Mas é desnecessário. Perfeito? Gabarito para essa que está aqui então, ó, letra C. Ok? Para você que, por exemplo, Brunão, cara, eu usei produto notável. Vou só dar uma solução aqui. Abre a mente, tá bom? Mas não era necessário. Eu usei produto notável. Eu coloquei 897.687 ao quadrado em evidência. Um raciocínio semelhante ao do que eu fiz na questão anterior. Era possível. Não necessário, mas era possível. Então você poderia colocar assim, olha, 897.687 ao quadrado em evidência. Aí você ficaria com 896... Ih, não, se bem que isso aqui vai dar tão trabalho quanto, esquece. Deixa quieto, porque de qualquer maneira você teria que ter o raciocínio aqui, que aí aquele 897.687 ao quadrado, fora de cogitação, pensar também, de qualquer maneira, ia ter que pensar como algarismo das unidades. Então deixa quieto. E essa saída que está aqui é aqui de... Que isso daqui, só para deixar claro, talvez tenha sido a primeira vez na vida que você tenha se deparado com um enunciado como esse. Só que isso aqui cansa de aparecer, gente. Nesses editais aí que trazem a parte de raciocínio lógico-matemático, não só a Sesgran Rio já cansou de fazer isso, como outras bancas trazem a situação de pedir o algarismo das unidades. A gente já viu conta lá que o número era gigante mesmo, tipo um número que tinha 12 algarismos multiplicando um outro que tinha 15 algarismos. E aí o cara brinca com a sua cara, ele pergunta qual que é o algarismo das unidades. Você vai olhar só os dois últimos e fazer a continha com eles. Perfeito? Então, gabarito correto para essa que está aqui, letra C. Vamos pra, só para deixar claro. Como que eu cheguei no 4? O resultado final. Como que eu cheguei no 4? Ó, o resultado disso aqui, esse número que está aqui, ó, é um número que termina em 3. Perfeito? Esse número que está aqui, ó, esse número que está aqui, a gente viu que é um número que termina em 9. Então, escuta o que eu estou falando. Eu peguei um número cujo último algarismo eu sei que é 3. E eu tenho outro número que eu sei que o último algarismo é 9. Quando eu tenho um número que termina em 3 menos um outro número que termina em 9, como que eu faço para chegar no algarismo das unidades? Eu faço 3 menos 9. Só que 3 menos 9 não dá. Aí é onde eu busco o emprestado. 13 menos 9, que vai dar o 4, tá bom? Que foi de onde a gente veio para o desfecho, o ponto mais importante do exercício. De onde surgiu o 4? Essa diferença de um número que termina em 3 menos um número que termina em 9, tá bom? Gabarito, letra C. Fechamos esse bloco. É, Brunão? Fecha aí, porque é um sentimento estranho, não é? Ele está brincando com a gente, com essa matemática elementar. É uma vertente aí, é um ramo que a gente pode ter, né? Um perfil que a gente pode ter das questões da banca Sesgran Rio.
Como que você vai ficar bom nisso? Fazendo o maior número possível de questões que você puder. Tem hora que você vai ficar ali se remoendo de raiva. Mas cada questão que você resolve, cada questão que você de fato aqui entende o passo a passo, acaba sendo bagagem que você coloca aqui, perfeito? Porque são estratégias. Mesmo que às vezes na sua prova não venha uma questão idêntica, mas às vezes uma estratégia que você usa para uma questão aqui e outra ali, porque é assim que a gente constrói a base, certo? Na matemática. Pra você ficar fera aí na resolução de questões, é isso. Quanto mais questões fizer, quanto mais estratégias você conseguir enxergar. Então é por isso que além das videoaulas é sempre muito legal que vocês passem aí também nos PDFs do curso completo, porque lá também vocês vão ter uma avalanche de questões com todos os comentários detalhados para você ficar por dentro aí do que pode vir a ser questão na sua prova. Daqui a pouquinho eu volto. Forte abraço, valeu!